Na abertura da sessão, os vereadores falaram sobre a preocupação da retomada de uma nova rotina da cidade pós-pandemia, proposta pela Prefeitura. Eles querem fazer uma audiência pública para discutir o tema. A Prefeitura diz, mas a curva já chegou no final, já está declinando, e não é verdade. A Prefeitura, me perdoem, me desculpem ser tão direto aos profissionais que têm dito isso, a Prefeitura falta com a verdade, porque ela muda o critério para saber quais são as mortes, e o que a gente tem ainda na cidade do Rio de Janeiro ainda é um avanço, é uma subida. Nós estamos ainda na ascensão, nós não estamos no descenso. Essa é uma grande preocupação. E é aqui, senhores vereadores e vereadoras, que eu chamo a atenção dos senhores fraternalmente. Fraternalmente. Nós precisamos nos posicionar, precisamos nos colocar em relação a esse posicionamento da Prefeitura, porque quando as mortes aumentarem, e nós torcemos para que elas não aumentem, nós somos ave de agouro, nós torcemos para que elas não aumentem, mas se elas aumentam, nós temos responsabilidade correlata, nós também temos responsabilidade sobre isso. Nenhum lugar no mundo, quando a curva estava subindo, houve essa abertura, nenhum lugar. Quando a gente solicita esses dados, não nos fornecem. Todo país europeu que abriu, inclusive quando a curva estava descendo, aumentaram os contágios. Ou seja, a gente está na contramão da Organização Mundial. Isso ficou claro para mim. E do mundo. Ou seja, nós temos a taxa, o índice de reprodução, ou seja, o índice de reprodução do vírus a mais alta do país, onde as pessoas estão morrendo. Eu quero colocar aqui o relatório da Fiocruz, que fica claro que precisa ser respondido. A pandemia está ou não está controlada? O sistema de saúde tem ou não tem a capacidade para enfrentar um eventual surto do caso de Covid-19? O sistema de vigilância em saúde tem ou não tem a capacidade para detectar casos, incluindo aí os assintomáticos e membros da comunidade não infectados, e realizar um manejo por meio de medida de distanciamento, seja social ou quarentena? Ou seja, bem como prevenir novos casos, novos surtos de casos. E existem indícios de que a pandemia está controlada, porque um desses indícios, senhores vereadores, é esse efetivo de reprodução, esse tal de RT. Ou seja, ele tem que estar inferior a 1, pelo menos por 2 semanas. Não é o caso do Rio de Janeiro. Não existe argumentação segura, não existe técnicos, não existe segurança naqueles que apresentaram até agora de que era exatamente o caminho. Não há como falarmos diferente disso. Nós não fomos convencidos que realmente era o momento. Não há dúvida, acredito que está diminuindo, pode ter mudado alguma coisa e tal, mas você vai ver, continua lá o número de óbitos maior hoje. Continua a Organização Mundial de Saúde falando que o Brasil é um país que enfrenta mal tudo isso. Então, nesse minuto que me resta, o que a gente quer fazer um apelo? É preciso que a gente reveja isso. É preciso que a gente peça ao governo que pense melhor sobre isso, porque nós temos que buscar as maneiras que nós achamos são importantes para evitar que isso aconteça. Você vê, porque a discussão dos templos, que não vem nada nesse momento com isso, mas por que ele volta a insistir nisso, se a própria justiça tinha impedido ele de fazer esse tipo de coisa? Então, o que eu queria propor é que, novamente, que a Secretaria de Saúde, que está mais presente nisso, que o governo revise, pensasse novamente sobre esses resultados, reavalia outra vez, pensa novamente nos números das últimas 24, 48 horas e vamos tentar adiar por mais uma semana, por mais 10 dias, vamos adiar até que os números sejam convincentes. Outros vereadores defenderam as medidas da Prefeitura e sugeriram a liberação da faixa de areia para atividade física. Que nós temos a orla da cidade do Rio de Janeiro toda, a gente está vendo aí liberar o calçadão para atividade física, e a gente tem a areia, que é uma faixa muito mais larga, que tem condição de fazer um distanciamento muito maior entre as pessoas, que, no meu entendimento hoje, deveria começar a se pensar em disponibilizar esse espaço para atividades físicas, como treinamento de funcional, práticas desportivas da areia, que sempre tiveram. Inclusive, até eu acho que vale a pena começar a se pensar em liberar devagar os ambulantes, de forma gradativa, por escala, porque são pessoas que estão passando muita dificuldade
e não estão tendo condição de levar o pão e leite para dentro de casa todo dia. O primeiro projeto de lei analisado pelos vereadores foi o que amplia o programa Cartão Família Carioca, durante o estado de calamidade pública ou situação de emergência. O projeto foi aprovado na Câmara e vetado pelo prefeito Marcelo Crivella. Hoje o veto foi analisado pelos vereadores. Me parece uma dicotomia nós forçarmos o prefeito a complementar um dinheiro que ele não tem. Eu queria... E assim, e quando nós vemos na rede social, prefeito, paga essa diferença, prefeito, paga aí porque é importante as pessoas terem renda, eu tenho certeza que o prefeito Crivella queria dar 2, 3 salários mínimos para cada um daqueles que estão desempregados. Agora, eu não sei se é possível. Se quem roda o dinheiro, quem é o dono do dinheiro, quem é dono da Casa da Moeda, não está imprimindo dinheiro para mandar para cá, quem é o município do Rio de Janeiro para complementar essa renda para chegar até um salário mínimo, se a gente está fazendo todo um esforço aqui para poder votar leis que gerem recurso, foi falado aqui diversas vezes, correndo risco até do comprometimento do salário dos servidores. Pela derrubada do veto, para mais uma vez indicar à Prefeitura de que quem tem fome tem pressa, e numa hora histórica como essa, nós não podemos titubear em fazer aquilo que é certo. E fazer aquilo que é certo nesse momento é indicar para a Prefeitura que ela ainda está devendo um programa estruturante de renda e de segurança alimentar. Um momento de união. Então, esse projeto, eu acho que a gente tem que realmente derrubar. As alterações que foram feitas, que até o líder do governo colocou, coloca as regras que pode, sim, ele ser aplicado. Então, a Câmara teve a honra lá atrás de ter aprovado essa lei e hoje tem a honra de, sim, derrubar o veto e fazer a ampliação do projeto no momento mais difícil. E há, sim, como foi dito por outros vereadores, várias medidas que podem ser feitas e aplicadas com convênios e que recursos podem ser desenvolvidos e empenhados. Eles tratam como se fosse um saco sem fundo o orçamento da cidade. E tentam jogar a população contra os vereadores, sendo que aqui se trata de ações complementares. E eu reitero, não sabem qual é a previsão de custo que vai ter, não sabem qual é o público que vai ser afetado, não sabem qual é o nível de sobreposição que tem nos benefícios, e ficam reiterando aqui, querendo colocar como se tivesse alguém que é contrário àqueles que estão sendo afetados pela crise. Eu reitero, a crise que está sendo afetada justamente por quem defende esse tipo de PL. Quem está querendo colocar a população de volta para trabalhar, para poder sair de casa, com todas as medidas sendo respeitadas, todo o planejamento está muito bem feito, é justamente quem entende que precisa se retomar a atividade econômica e, ao mesmo tempo, precisa se ter muita clareza em quais as atividades podem ser executadas por cada ente. O que a gente vai conseguir, o que a Câmara, no caso, vai fazer, caso esse PL seja aprovado, é que vai pagar benefício dobrado quando tem gente que vai deixar de receber. Deixa votar o veto, deixa derrubar o veto, vai discutir justiça. Se for correto, o judiciário dá ganho de causa à casa. Se não for correto, mantém o veto. Mas, pelo amor de Deus, deixa os vereadores apresentarem suas propostas. Não pode ser uma coisa tão incoerente com tantos apoiadores a esse projeto. O prefeito deveria ter a sensibilidade, pelo menos, de dizer quase que unanimidade da casa apoiando um projeto como esse. Eu vou repensar isso e vou até ligar para o autor e dizer, olha, eu acho que a sua proposta precisa ser repensada. Vou ter que vetar por uma questão de determinação, de orientação da própria autoria, mas é um projeto que eu acho que é relevante. É relevante, sabe por quê? A prefeitura faz hoje distribuição de cesta básica de várias secretarias. E eles não cruzam dados. Quem me garante que não tem gente recebendo a mais 2 vezes ou alguém que não precise tanto esteja recebendo em detrimento daqueles que verdadeiramente precisam receber? Esse projeto ele terminou com a seguinte votação: 22 votos favoráveis
20 votos contrários, 5 abstenções, impedindo regimentalmente de votar o presidente. Foi assim que terminou a votação final dele, onde se aprovou um projeto que era desejo da maioria fazer algumas correções que não foram feitas. Agora, é o que está aqui, é o que nós vamos ter que votar, né? Embora eu pense que isso vai gerar questionamento judicial, eu não tenho dúvida, em decorrência do conflito do artigo 1º com os artigos subsequentes. Então, era só isso que eu queria colocar, que para reavivar a memória de todos os vereadores, como sucedeu a tramitação desse projeto. O veto da Prefeitura foi rejeitado pelos vereadores e segue para ser promulgado. Foi adiada por 2 sessões a análise do projeto que autoriza o Poder Executivo de abrir crédito adicional especial destinado ao Fundo Municipal de Solidariedade e ao Fundo Emergencial de Combate à Covid-19. Foi aprovado por unanimidade, em segunda discussão, o projeto que assegura a livre circulação de voluntários para a prestação de auxílio à população e a animais em situação de rua. A próxima sessão está marcada para quinta-feira, às 15 horas. O governo do estado prorroga medidas restritivas até o dia 5 de junho, próxima sexta-feira. De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial do Estado, estão suspensas as seguintes atividades: realização de eventos e de qualquer atividade com a presença de público, ainda que previamente autorizadas, que envolvam aglomeração de pessoas, tais como evento desportivo, show, salão de festa, casa de festa, feira, evento científico, comício, carreata, passeata e afins, bem como em locais de interesse turístico como Pão de Açúcar, Corcovado, museus, Aquário do Rio de Janeiro, Rio Star Roda Gigante e demais pontos turísticos. Também estão suspensas atividades coletivas de cinema e teatro. Ainda não estão autorizadas a visita a pacientes diagnosticados com a Covid-19, internados na rede pública ou privada de saúde. Permanecem suspensas as aulas presenciais, circulação do transporte intermunicipal, atração de navio de cruzeiro com origem em estados e países com circulação confirmada do coronavírus ou situação de emergência decretada, funcionamento de academias e centros de ginástica, funcionamento de shopping centers e centros comerciais, uso pela população de praias, lagoas, rios e piscinas públicas, funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes, limitando o atendimento ao público a 30% da sua capacidade de lotação e permitido o uso de delivery. Também estão suspensas obras e reparos não emergenciais em imóveis residenciais e comerciais. O decreto também autoriza funcionamento das feiras livres que realizem a comercialização de produtos do gênero alimentício, lojas de conveniência, mercado de pequeno porte, açougue, aviário, padaria, lanchonete, hortifruti e demais estabelecimentos que vendam comidas, bebidas e produtos de limpeza. Apesar do decreto, as prefeituras têm autonomia para segui-lo ou não. E aqui no município do Rio de Janeiro, já começou a primeira fase de flexibilização das medidas restritivas. E nesse primeiro dia, a orla foi um dos pontos mais procurados pelos cariocas. Vale lembrar que estão autorizadas atividades esportivas nos calçadões, mas não serão permitidas aluguel de barracas de praia, escolinhas de esportes e ações na areia. Redução do salário e desemprego. Estas são as consequências da pandemia do novo coronavírus, apontadas por uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas. Essa foi uma pergunta que a gente incluiu na pesquisa como quesito especial, que a gente perguntou sobre o impacto da pandemia no emprego das famílias, né? No emprego de alguém relacionado dentro da família, dentro do núcleo familiar. Então, 53,5% desses consumidores disseram que já tinham sido impactados em relação à redução de jornada de trabalho, ou já tinham sido demitidos, ou tiveram perda de renda decorrente dessa situação. Que outras perguntas vocês fazem durante essa pesquisa?
Então, a gente faz perguntas, as perguntas que compõem o índice são sobre a situação financeira da família e a situação econômica no momento. Tem as mesmas perguntas em relação aos próximos 6 meses, intenção de compras também das famílias, bens duráveis nos próximos 6 meses, mas tem perguntas sobre emprego, situação de emprego atual, quais são as perspectivas em relação ao emprego no futuro, qual é a expectativa sobre inflação, sobre taxa de juros. E qual é a expectativa das pessoas em relação à economia, a esse futuro próximo de 6 meses para frente? Então, as expectativas elas estão num nível muito baixo em termos históricos. A gente atingiu no mês passado um nível de expectativa muito baixo, a menor que a gente viu da série histórica em relação à situação financeira das famílias. A expectativa em relação à situação econômica ela é um pouquinho mais alta, mas a gente não pode dizer que ela é favorável, né, otimista, porque ela está muito abaixo dos 100 pontos. Então, a expectativa hoje da situação econômica ela está em torno de 70 pontos. Um nível neutro, um nível considerado normal, seria um nível de 100 pontos. Então, ela está bem abaixo da normalidade. Isso, vocês acreditam que esteja diretamente ligado à pandemia e às consequências econômicas da pandemia? Isso já vinha numa queda, né? As expectativas elas já vinham numa queda desde o início do ano, considerando a recuperação lenta do mercado de trabalho e a dificuldade dos consumidores em se organizar financeiramente, voltar a um nível de normalidade. Então, isso já vinha em queda e foi deteriorado por causa da pandemia, né? Então, isso afetou diretamente os consumidores a partir do momento em que a gente não tinha ainda uma situação que tinha retornado ao nível normal, né? E aí impactou diretamente, né, não na nossa situação apenas atual, mas também na forma como eles olham para o futuro. Então, a gente tem hoje um nível de incerteza muito alto, em nível econômico, financeiro, próprio sanitário, enfim, que afeta com que os consumidores consigam fazer perspectivas mais otimistas em relação aos próximos meses. A Uber lançou uma nova funcionalidade no aplicativo. O uso de máscaras passou a ser obrigatório tanto para motoristas quanto para usuários, e os clientes devem informar se o condutor está portando a proteção facial ou não. Ambos podem cancelar a corrida caso a outra parte não esteja cumprindo a determinação. A empresa recomenda ainda que os passageiros lavem as mãos antes de entrar no carro e só se sentem no banco de trás do veículo. A avaliação do serviço, que já existia antes, agora deve levar em consideração medidas de precaução contra o novo coronavírus. Tudo bem, Denis? Conta pra gente como é que está sendo a aceitação dos motoristas e, claro, dos clientes também a essa nova determinação. Tudo bom, Mariana? Tudo certinho? Então, como a gente vem falando, a determinação, apesar de ter partido inicialmente da Uber, ela é um projeto de lei, foi a PL 2053 na LERJ, ela se transformou em lei agora recentemente com a sanção do governador, fez alguns vetos, mas se transformou em lei, e dentre eles o uso obrigatório da máscara e do álcool gel dentro dos veículos. De um modo geral, os motoristas estão aceitando muito bem. Isso foi uma proposta que partiu... A proposta partiu de vocês mesmos. Vocês identificaram essa necessidade. Como é que foi esse trâmite até chegar à LERJ? O que acontece? No início, a gente estava percebendo que alguns clientes ainda estavam sem consciência da gravidade do problema. A gente se sentia muito exposto. Aí nós fizemos a Liga das Associações, que é a liga que reúne as três maiores associações do Estado, que é a AMPA-RJ, que eu presido, a Família Ponta a Ponta e a AMPAB. Ela fez uma proposta, aliás, um projeto de lei, que foi a PL 2053, e nessa proposta criou a obrigação, e se transformou em lei, criou a obrigação do uso da máscara e uso do álcool gel, não só pela Uber, os motoristas que rodam na Uber, mas para os motoristas dos outros aplicativos. A Uber já vinha fazendo uma parceria espontânea, pagando uma taxa de em torno de R$40 para que você adquirisse, para o motorista adquirir o álcool gel. Quer dizer, ela dá um reembolso para o motorista adquirir o álcool gel. A 99 está fazendo a desinfecção dos carros, é uma coisa interessante também. A cada um determinado número de corridas, você vai a um ponto e faz a desinfecção dos carros, que dura em torno de 3-4 dias. Então, também é uma outra medida bastante interessante. E nós agora fizemos uma parceria, as associações fizeram uma parceria com uma fábrica, na verdade é uma fábrica de cosmético que também está fabricando álcool gel como uma ação social, e a gente fez uma parceria com eles, onde a gente consegue comprar o álcool gel direto da fábrica, e por um preço muito menor. Então, com os R$40 do reembolso, você compra 4 bombas e ainda ganha quinta. Então, você tem uma quantidade bem
razoável de álcool gel para poder utilizar no seu meio de trabalho. E como tem sido a reação dos passageiros, dos clientes? Eles estão resistindo ou não? Inicialmente, sim, estavam bastante reticentes, principalmente por a questão da segurança, de ter que andar com os vidros abertos, do ar-condicionado desligado. Mas agora já está tendo uma tolerância maior à medida que a consciência vai se aumentando, as pessoas vão ficando mais tolerantes. Nós também fizemos uma outra medida, que essa não é obrigação de lei, mas foi uma iniciativa também da Liga das Associações, que a gente fez uma parceria com uma empresa que faz uma proteção de policarbonato, que separa a cabine do motorista da parte traseira do veículo. Isso não é obrigatório. A gente buscou, porque a gente sabe que os motoristas estão padecendo com poucas corridas e uma necessidade financeira muito grande, então a gente fez uma proposta para a fábrica e ela produziu exclusivamente para a gente, desde do material feito em acrílico, que é o material mais barato, a R$ 65,00, com preço que cabe mais no bolso, até o material policarbonato, que ele agrega também uma resistência maior e evita a contaminação e também o vandalismo. Denis Moura, muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima. A Prefeitura iniciou nesta semana um atendimento telefônico para as inscrições no Cadastro Único do Governo Federal. O objetivo é evitar o contato pessoal e a possibilidade de contaminação pelo Covid-19. As entrevistas duram entre 30 a 40 minutos e serão feitas inicialmente com as famílias mais vulneráveis do município, que já possuem cadastro no programa Territórios Sociais. As famílias vão receber um número de protocolo que servirá como comprovante da inscrição e também para confirmação do contato. A inscrição no Cadastro Único permite o acesso aos programas sociais do governo federal, como o Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família. Mas para solicitar o auxílio emergencial de R$ 600, é preciso fazer a inscrição no aplicativo da Caixa. Após essa etapa, o cadastramento poderá ser ampliado por meio da Central de Atendimento 1746, mas ainda não tem uma data definida para ser executada essa nova fase.